paz do Senhor Jesus, prezado telespectador, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed. É um privilégio estar neste dia agradabilíssimo para juntos aprendermos a palavra do nosso Deus. Sejam bem-vindos à série de estudos teológicos da palavra de Deus. É um prazer, eu sou o professor Edson Dias, o diretor e professor da Escola de Teologia Itaed. A partir desta data, nós iniciaremos uma série de palestras sobre escatologia. Prezado aluno e prezado telespectador dos diversos canais de comunicação à disposição da Escola de Teologia Itaed. A palavra escatologia, ela vem de dois vocábulos gregos, eschatos, último, e logia ou logia, estudo. Logo, a escatologia é o estudo acerca das coisas do fim, do futuro. Amém? Você pode me perguntar, professor Edson, o que estuda a escatologia? O primeiro assunto que nós abordaremos nesta série de estudos será o estado intermediário. Onde é que está, ou onde estão aqueles que um dia passaram por essa terra, desceram à sepultura, ou seja, a vida além túmulo. Outro assunto de que trata a escatologia são as 70 semanas descritas no livro do profeta Daniel. Nós iremos analisar o que representa uma semana, 2 semanas, o que representa cada dia da semana. O terceiro assunto que a escatologia estuda, prezado aluno, você tem que entender que a escatologia ela é analisada por 3 escolas. Nós iremos analisar a escola de interpretação amilenista, vamos verificar quem são os amilenistas, o que ensina o amilenismo, as doutrinas amilenistas. Depois, nós iremos estudar a escola de interpretação pós-milenista. Por que surgiu a escola pós-milenista? O que ensina o pós-milenismo? Quem é pós-milenista? Quem já foi pós-milenista? E depois nós iremos analisar de uma forma profunda, detalhada, nos mínimos detalhes, a escola de interpretação pré-milenista. A escola de teologia Itaed, ela defende, não porque é algo sem pé e sem cabeça, mas a escola de teologia Itaed, ela defende, com base bíblica, a escola de interpretação pré-milenista. Mas, nesse momento, é apenas uma descrição do que aprende-se em escatologia. Outro assunto, prezado aluno da escatologia, é o arrebatamento da igreja. Amém? Jesus Cristo prometeu. Paulo escreve aos Tessalonicenses, e para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento apresenta mais de 318 alusões, referências que Jesus vem, ele voltará para buscar a igreja. Então nós vamos analisar o arrebatamento. Depois nós também, na escatologia, prezado aluno e telespectador, nós aprendemos sobre a primeira ressurreição. Sim, quando será? Quando acontecerá? Alguns dizem que já aconteceu, de acordo com algumas escolas, mas esse não é o assunto do momento. Nós vamos analisar as etapas da ressurreição e vamos calçar, vamos embasar com a Bíblia Sagrada. Outro assunto estudado pela escatologia, que é o estudo do fins das últimas coisas, é o período da grande tribulação, ou seja, o período da tribulação. Aluno, porque o período da tribulação, ele é dividido.
Porque nós temos o período da tribulação e depois o período da grande tribulação, onde os desdobramentos das pragas, dos selos, das taças, das trombetas, do livro do Apocalipse estarão em pleno cumprimento. Nós também, em escatologia, prezado aluno, aprende-se sobre o tribunal de Cristo para os cristãos que participaram do arrebatamento, do rapto, e aqueles que participaram também da primeira ressurreição. Vai ser uma coisa gloriosa. Lá nós iremos verificar os galardões, vamos ganhar galardões, os presentes. Outro assunto da escatologia, prezado telespectador e aluno da Escola de Teologia Itaede, será as bodas do Cordeiro. Sim, meu querido, haverá uma grande festa após o recebimento ou não dos galardões. Haverá uma grande festa com a noiva. Afinal de contas, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. João Batista é o padrinho. Então, quando noiva e noivo e padrinho ou padrinho se reunirem, haverá uma grande festa. Lembram-se quando Jesus disse sobre a participação da ceia? Ele participou da Santa Ceia 2000 anos atrás. Ele disse que eu voltarei a participar no meu reino. Então, será breve. Outro assunto da escatologia, prezado telespectador, será a volta visível, quando a Bíblia diz que todo olho verá. No rapto, no arrebatamento, há mistério. Jesus vem para a igreja. Já na volta visível, ele vem para todos. Quem estiver aqui, de todos os países, de todos os continentes, verão Jesus Cristo voltando em poder e grande glória, e eu e você, nós, a Igreja de Cristo, estaremos retornando com Ele. Assim que Jesus voltar, prezados alunos, outro assunto da escatologia é a batalha do Armagedon. Sim, nós iremos aprender também sobre a batalha do Armagedon. Após a batalha do Armagedon, outro assunto da escatologia, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia Itaede, será o julgamento das nações. Sim, quais as nações elas entrarão no milênio e quais não entrarão? E o que acontecerá com aquelas que não entrarem no milênio? Bom, outro assunto da escatologia, prezado aluno, será o aprisionamento de Satanás. Sim, ele será amarrado, a Bíblia diz, por 1000 anos. E aí nós estudaremos também o início da era milenar, ou seja, o milênio. De acordo com algumas correntes escatológicas, nós já estamos vivendo o milênio, mas nós iremos analisar detalhadamente, iremos pegar a Bíblia, versículo por versículo, para verificar se nós já estamos no milênio ou se iniciaremos em breve. Depois, prezado aluno ainda, a escatologia estuda a última revolta de Satanás e dos homens contra Deus. Sim, depois do milênio, Satanás ele vai ser solto por um breve período de tempo, ele vai testar, né? Deus novamente ele coloca à prova os homens que estarão sobre a terra. E mais uma vez, uma boa parte dos homens irão fracassar e irão se debandar para o lado de Satanás. Depois, outro assunto, já quase finalizando, da escatologia, será a segunda ressurreição. Quem participará da segunda ressurreição? Eu prefiro participar da primeira, se eu não for arrebatado, né? E o penúltimo assunto que nós iremos estudar, que a escatologia estuda, é o juízo final do trono branco. Sim, aluno, há vários julgamentos, tá? E depois, para finalizar a escatologia, estuda-se o estado eterno, novos céus e nova terra. Prezado, aluno da Escola de Teologia Itaede e telespectador das mídias aí à disposição no canal do YouTube, o nosso primeiro assunto é da escatologia, desta série que está sendo filmada, veiculada à disposição aí, ou disponibilizada para todo o Brasil. Só entrar em contato com a Escola de Teologia Itaede, é o estado intermediário.
tá? O estado intermediário é um dos assuntos da escatologia. Sabe por quê, prezado aluno? O estado intermediário, ele está relacionado com o futuro dos mortos, de quem já desceu à sepultura, cristãos e não cristãos, sendo os que irão participar da primeira ou da segunda ressurreição. Prezado aluno, para que não haja confusão, para evitar confusão de ideias acerca da doutrina do estado intermediário, eu quero esclarecer essa doutrina de forma simples. O que é o estado intermediário, professor Edson? Estado intermediário refere-se à vida após a morte, ou seja, a vida além túmulo. Prezado aluno, sabemos que a morte física é a degradação total do corpo e o término das atividades vitais do ser humano. Então, nós vamos analisar alguns argumentos que tratam da vida além morte. Prezado aluno, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela deixa de existir, ela é aniquilada, ela está dormindo, ela está pensando, ela está no céu, ela está no inferno. Onde a pessoa está? Eu quero, juntamente com vocês, ler alguns textos, tá? Primeiramente, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, ensina que na morte, prezado aluno, na morte, reverte-se o processo criativo da vida, que está em Gênesis 2,7. Que diz assim: e formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, na morte, esse processo se reverte. O homem, quando foi criado, ele veio do pó da terra. Agora, de acordo com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ensina que ao morrer, o pó, ou seja, o corpo da pessoa volta à terra de onde veio, e o espírito, ruach, o fôlego de vida, ele volta para Deus que o deu. Ainda analisando Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir, é uma parábola que o Senhor Jesus Cristo conta do rico e de Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, prezado aluno, esses são alguns textos que falam da vida após a morte. E nós iremos analisar, destrinchar à luz das Escrituras. Mas, professor Edson, vamos analisar primeiro alguns argumentos da vida além túmulo. Primeiramente, aluno, alguns argumentos. O argumento histórico. Prezado aluno, nós temos que entender que a morte, ela está a vida após a morte, ela está enraizada na humanidade. A humanidade acredita que há vida após a morte. Para vocês terem uma ideia, os egípcios acreditavam tanto
na vida após a morte, que os túmulos dos faraós, eles ficavam repletos de móveis e de muitos objetos, visando proporcionar aos faraós o mesmo nível de vida além túmulo. Até parece, mas essa é a ideia que as pessoas tinham após a morte. E os cananitas, povo que viveu durante o início lá das civilizações, eles colocavam uma lâmpada, uma vasilha de óleo e um vaso de alimento do lado do esquife, ou no esquife, no caixão, de cada pessoa sepultada, acreditando que aquela lâmpada, aquele vasilhame de azeite iria alimentar, né? E aquelas comidas o morto ia se alimentar. Essa era a ideia. Já os israelitas, os judeus, prezado aluno da escola de teologia Itaed, eles agiam de outra forma. O corpo ele era envolvido em pano de linho, usualmente ungido com especiarias, perfumes. Era simplesmente deitado no túmulo ou enterrado numa cova. Eles acreditavam na ressurreição, que um dia aquele corpo ele seria ressuscitado, mas que o espírito está em um determinado lugar. Para vocês terem uma ideia, os gregos, eles diziam que os mortos iam para a ilha dos bem-aventurados, onde ficavam aguardando julgamento por 3 representantes do mundo subterrâneo. Então a pessoa morre, de acordo com os gregos, vai para uma ilha chamada de Bem-aventurada e fica ali aguardando. 3 representantes do mundo dos mortos e ficarão com a responsabilidade de julgar a pessoa que desceu à sepultura. E se a pessoa tivesse uma vida boa, decente aqui na terra, o resultado é que ela iria para os campos elíseos, uma espécie de paraíso. E os romanos, prezado aluno, os romanos imaginavam a morte como o espelho desta vida. Ou seja, aquilo que acontece aqui nesta vida é o que acontecerá após a morte. Essa era a ideia dos romanos. Já os hindus e os budistas ensinam, acreditam que as almas, elas voltam a esta vida várias vezes, numa repetição cíclica. E isso que eles ensinam. Prezado aluno, a segunda teoria sobre onde estão os mortos é a teoria da transmigração. A teoria da transmigração, ela ensina que a alma passa de um corpo para o outro até ser purificada. Para vocês terem uma ideia, os budistas chamam esse lugar, quando a alma passa de um lugar para o outro até ser purificada, ou seja, de um corpo para o outro, os budistas chamam de nirvana, ou seja, é o bem-estar espiritual. Agora, prezado aluno, vamos pegar o argumento teológico, o argumento da Bíblia Sagrada. O que é que as Escrituras, elas alegam sobre este assunto? Prezado aluno, a Bíblia deixa clara, ela não deixa lugar para especulações, seja para quem for, mesmo para as pessoas, mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas. A palavra de Deus afirma que uma das razões por que Jesus veio a este mundo foi para nos mostrar como podemos ter vida abundante, não apenas aqui, mas também no além. Amém? Nós não precisamos ficar confundidos, prezados alunos, ou desencorajados a respeito do destino dos mortos, porque já temos na palavra de Deus a revelação clara, amém? Revelada pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia procura mostrar que a vida física ela tem uma finalidade, além da própria vida física. Então a nossa vida aqui, ela tem uma finalidade, além disto daqui. Aqui, prezado aluno, é apenas um preparo para a vida além túmulo,
Paulo ensinou em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20, que a nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Prezado aluno, a vida, nós temos o lado espiritual. Há o espiritual do homem. O homem tem uma alma, o homem tem um espírito. Na disciplina Antropologia Bíblica, ou doutrina do homem, nós aprendemos a dicotomia, a tricotomia. E nós aprendemos que o homem tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. E há também a eternidade. Prezado aluno, outro argumento sobre a vida além do túmulo é que há o argumento moral. Prezado aluno, há um governador moral dentro do homem, dentro de cada ser humano, indicando que há algo a ser preenchido em nosso espírito, algo que sinaliza certo e errado, algo que diz que nós prestaremos conta de tudo que fizermos aqui por meio do nosso corpo. E há também, prezado alunos, o quinto argumento que nós vamos analisar, para depois nós pegarmos aí ponto por ponto, Bíblia, analisar detalhadamente o argumento metafísico. Prezado aluno, o argumento metafísico, ele fala sobre os elementos imateriais dentro do ser humano, ou seja, a alma e o espírito. Agora eu faço uma pergunta: como evitar a vida após a morte? A Bíblia explica: há a imortalidade da alma e do espírito. O nosso corpo ele é mortal, mas o nosso intelecto, a nossa alma e o nosso espírito, eles são imortais, eles são eternos. E onde eles irão passar a eternidade? Para você ter uma ideia, prezado aluno, sobre esse assunto que eu estou falando, sobre a imortalidade da alma, no grego, a palavra imortalidade quer dizer atanásia. E a palavra atanásia significa ausência de morte. E eu quero dizer para você, Deus, ele é fonte da vida eterna. Apenas Deus é imortal. O crente, ele obtém a vida eterna conquistada por Jesus no Calvário. A alma do cristão ou não cristão viverá eternamente. Agora nós deveremos resolver onde nós passaremos a eternidade. Prezado aluno, nós vamos entrar no assunto agora. O que é, professor Edson, o estado, ou seja, o que não é o estado intermediário? Primeiramente, prezado aluno da Escola de Teologia Itaede, purgatório não é o estado intermediário. O purgatório é um ensino herético, mentiroso, uma heresia ensinada pela Igreja Católica Romana. Eles ensinam que o purgatório é um lugar de prova, onde a alma e o espírito vai ficar sendo provado. É um lugar de segunda oportunidade, de acordo com a Igreja Católica. É um lugar onde as almas terão uma segunda oportunidade, porque eles ensinam que as almas que não conseguiram se purificar o suficiente para ir para o céu, primeiro elas passam pelo purgatório. Este é o ensinamento da Igreja Católica. Aí eles ensinam que esses mortos serão submetidos a uma purificação, para depois eles irem para o céu. Quem purifica o homem, quem purifica a mulher, eu sei que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Prezado aluno, eu quero que você entenda que não há base bíblica para esse ensino. Se alguém quer garantir a salvação, é aqui e agora. E quem garante a minha salvação não são as minhas obras.
não é o purgatório, é o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Amém? É apenas mediante o sacrifício substituto, vicário, único de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as obediências aos ensinamentos de Cristo. Prezado aluno, depois da morte só resta ou a primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Vamos analisar o que não é purgatório. Outro ponto de vista. Purgatório não é limbus patrum. Limbus patrum, prezado aluno, significa borda ou orla. É uma ideia parecida, paralela com purgatório. De acordo com os católicos, representa a borda do inferno. Então, o limbus patrum é o lugar onde as almas, os espíritos vão, segundo esse ensino mentiroso e herético, e ficam só na bordinha do inferno, só na beirinha. E aí, eles ensinam que as almas dos santos ficam lá até o período da ressurreição. Eles ainda ensinam que o limbus patrum é o lugar onde Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão. E eles ensinam que no limbus patrum é o lugar em que Cristo ficou confinado até a ressurreição e até ir para o céu. Eles ensinam que é o mesmo lugar do seio de Abraão, de acordo com Lucas 16, versículo 23. Prezado aluno, não há base bíblica para esse ensino. Tá? Não há base bíblica. É um pouco parecido com Sheol, com Hades, mas não há base bíblica. Agora vamos falar o que não é o estado intermediário. Não é o limbus infantus. Prezado aluno, infantus está relacionado a crianças. Para a doutrina católica romana, havia o Sheol destinado apenas para as crianças. Negativo. O Sheol é para criança, para adulto, para velho, para doido, para qualquer um. Eles ensinavam que nenhuma criança batizada podia entrar no céu, pois ia para ali. Ou seja, as crianças que não eram batizadas pela Igreja Católica, elas tinham que ir para o limbus infantus. Por isso, prezado aluno, era uma tortura para as pessoas pobres que não tinham como pagar o batismo na Igreja Católica. Mas nós sabemos que não há base bíblica. Agora, evangelista e professor Edson Dias, o que não é o estado intermediário? Não é o estado para reencarnações. Amém? Prezado alunos, o estado intermediário não é um lugar para migrações e perambulações espaciais. De acordo com a reencarnação, ensina que as almas elas migram, elas perambulam em vários estados espaciais, né, até entrar em novos corpos. Essa doutrina ela é fortemente defendida pelos espíritas e também por várias religiões orientais. O objetivo dessa doutrina ensina que é um ciclo de vida contínuo. A pessoa nasce, morre e vai se aperfeiçoando. Eles ensinam que na morte a pessoa recebe uma nova identidade e nasce noutra vida como animal, como ser humano ou até mesmo como um Deus. Isto é o ensino da reencarnação. Eles também sustentam que as ações da pessoa geram uma força, ou seja, um karma, um sofrimento. E esse karma, esse sofrimento, vai exigir a transmigração das almas e vai determinar o destino da pessoa na próxima existência. Prezado aluno, isso não tem base bíblica. A Bíblia, todavia, deixa claro que agora é o dia da salvação. Não é através de reencarnação, não é através de purificação. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2,
diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da minha salvação. Prezado aluno, não podemos nos salvar mediante as nossas obras. Deus, Ele tem providenciado, por meio de Jesus Cristo, a minha, a tua e a salvação completa. Não é salvação parcial. Nós não precisamos de outra vida para cuidar dos pecados e enganos desta vida. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Acabou. Além disso, Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém, prezado aluno? Os espíritas, eles usam o texto de Lucas, capítulo 16, versículo de 22 a 23, para ensinar que os mortos podem ajudar os vivos. A passagem do mendigo, de Lázaro e rico. E já já nós vamos ensinar isso daí, porque não é isso que a Bíblia fala, né? O rico falou: pai Abraão, manda alguém lá avisar para os meus irmãos, eu tenho mais irmãos lá na terra. Amigo, os salmos, os profetas, tem Moisés, tem os profetas. Se eles quiserem salvação, eles ouçam. Quem está aqui não pode subir. Jesus ensinou ser impossível fazer algo pelo outro que está no além. Amém? Não adianta acender vela, não adianta nada disso. Jesus ensinou ser impossível alguém sair do Hades e voltar à terra. Jesus ensinou ser impossível os mortos se comunicarem com os vivos. Os espíritas ainda usam João, capítulo de número 3, versículo 3, para tentar pôr à prova, ou seja, para tentar provar a doutrina deles. A doutrina, né, eles usam, quando Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, os espíritas pegam esse versículo, que é a doutrina do novo nascimento, para falar que Jesus estava ensinando reencarnação. Agora, prezado aluno, o que é realmente o estado intermediário, professor e evangelista Edson Dias? Primeiramente, prezado aluno, é uma habitação fixa e temporal. Não é o céu, destino eterno dos salvos. E também não é o lago de fogo, o destino eterno dos perdidos, de Satanás, dos demônios, dos anjos caídos. É um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final. No Antigo Testamento, esse lugar era identificado como Sheol. Já no Novo Testamento, ele é identificado como Hades, sinônimo. Haviam 2 compartimentos, ou seja, haviam 3 compartimentos no Hades ou Sheol. Havia um compartimento, o lugar onde ficavam os salvos. Havia um poço do abismo que fazia separação. E havia o 3º compartimento, onde ficavam os não salvos. Ambos indicam o reino da morte. Amém, prezado aluno? Então, Hades, o Sheol, é um lugar espiritual, onde está o espírito e a alma e o espírito. Tá? É um lugar espiritual em que a alma e o espírito dos mortos habitam. É o estado da alma e do espírito fora dos seus corpos físicos. A Bíblia denomina o lugar onde os crentes ficavam e ficam, que eu vou falar o que aconteceu, como lugar de consolação. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, até o versículo 4, que diz assim: conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo
corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Prezado aluno, o paraíso é o lugar de consolação, onde os cristãos, onde os crentes que passaram, que trabalharam, que sofreram, que foram martirizados, que foram angustiados, mas não negaram o Senhor Jesus Cristo, hoje eles estão lá sendo consolados. Prezado aluno, o estado intermediário é um lugar de consciência ativa e ação racional. Todos aqueles que morreram com Cristo ou sem Cristo estão conscientes. A mente deles está pensando. O espírito deles está ativo. Eles sabem onde eles estão. Eles sabem de onde eles vieram. E eles sabem que eles estão ou numa situação confortável ou numa situação desconfortável. Amém? Então, o estado intermediário é um lugar onde habitam as almas dos mortos. Para os salvos há um lugar e para os não salvos há outro lugar. Em Lucas, percebe-se que o rico se comunicando de forma racional e consciente com Abraão. Lembra-se? Abraão, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos, o rico, é porque ele estava num lugar baixo. E ele viu Lázaro, o mendigo, e ele viu Abraão no seu seio. Espécie de seio, fala de peito, conforto. E aí ele pergunta a Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e vem aqui para me refrescar, porque eu estou em tormento. Ou seja, o rico estava em... Agora eu quero que fique claro uma coisa. O rico foi para o inferno, não é porque ele era rico. Pro Hades, pro Sheol, pro lugar dos ímpios. E Lázaro estava no lugar dos salvos, não é porque ele era mendigo, porque ele vivia mendigando, porque ele vivia querendo comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e porque ele era lambido por cachorro, não. É porque ele era temente a Deus, adorava a Deus, glorificava a Deus, respeitava a Deus, exaltava o nome de Deus. O rico, por outro lado, conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, mas não amava a Deus, não respeitava a Deus, não adorava a Deus, era uma pessoa indiferente. Infelizmente, na igreja nós temos várias pessoas indiferentes com as coisas de Deus. Então, prezado aluno, nós podemos perceber que o mendigo está em um lugar bom e confortável. Paulo descreve o estado de comunhão com o Senhor, inclusive eu já falei. Em Filipenses 1:23, Paulo diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, diz assim, pois estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo não queria habitar com Deus para ficar dormindo lá. Existe a teoria do sono da alma, ensinado por igrejas de grande porte aqui no Brasil e no mundo. Mas hoje não vamos discutir a teoria do sono da alma. Tá bom, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed? Prezado aluno, eu quero que você entenda, se o estado intermediário, onde estão os mortos, fosse um local de inatividade, Jesus não falaria em paraíso. Por outro lado, o lugar de tormento para os não salvos não teria razão, se não houvesse consciência. Logo, o Hades, o Sheol, não é um lugar de inconsciência, de sono, nana neném que a cuca vai pegar, não. Tudo bem, prezado aluno, que a Bíblia fala dos falecidos do Senhor estarem dormindo. Sim, dormindo de suas obras, conforme Lucas 23, 42 a 43, que diz assim, disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus,
verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sim, quando aquele bandido que morreu do lado de Jesus na cruz, ele falou, lembra-te de mim. Um zombou, gozou, ridicularizou, o outro não, se humilhou. E Jesus falou, hoje você vai estar. Foi nesse lugar, foi lá no seio de Abraão. Depois nós vamos falar o que aconteceu. Já Atos, capítulo 7, versículo 59, diz assim, quando Estevão foi apedrejado, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pois é, isto, prezado aluno, não indica uma forma de dormir inconsciente. As atividades no Sheol, no Hades ou no paraíso, nós iremos explicar, não implica que os que ali estão possam sair de lá, não saem de lá. Eles estão ali retidos até o período da ressurreição, o lugar de tormento que alguns vão, onde alguns estão, onde milhares estão, não teria razão de ser, se não houvesse consciência. Amém? Prezado aluno, eu quero falar agora do Hades antes e depois do Calvário. Prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, depois da morte de Jesus Cristo, ele esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Nós podemos ler Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus já sabia, em Mateus 12, versículo 40, Jesus já sabia que ele passaria 3 dias e 3 noites. Porque ele diz, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ainda Atos capítulo 2, versículo 27, diz assim, pois não deixará minha alma no inferno. Jesus foi lá no Hades, no Sheol, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Jesus não entrou em putrefação. Pedro disse que Jesus pregou aos espíritos antediluvianos em prisão, não para a salvação. 1 Pedro capítulo de número 3, versículo 19 a 20. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando da longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram. Paulo ainda descreve que esse lugar é o lugar como das regiões inferiores da terra. Efésios 4, versículo de 8 a 10. Que diz assim, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Prezado aluno, antes do Calvário, o Sheol, o Hades, ele era dividido em 3 partes distintas. Eu já falei para vocês. Havia a parte dos justos, do Antigo Testamento, conhecido como seio de Abraão, e havia a parte dos ímpios, do Antigo Testamento, conhecido como lugar de tormentos. A terceira parte ficava entre a parte dos justos e o ímpio. Era uma espécie de abismo. Nessa terceira parte foi aprisionado uma espécie de anjos, de acordo com Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, reservou da escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Esses anjos não saem desse abismo, eles não podem sair de lá. Eles terão permissão para sair de lá apenas, eles serão soltos. Deus vai permitir no período da grande tribulação, da grande. Amém? E depois do Calvário, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia do ITAED. Houve uma mudança no mundo das almas de espírito dos salvos. Após Cristo ter enfrentado a morte e ter vencido, ele mudou. Tá? A parte do paraíso, o seio de Abraão, foi transportado para o terceiro céu. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. A palavra paraíso, ela é de origem persa e significa uma espécie de jardim. Ela é usada simbolicamente quanto ao lugar dos mortos justos. Amém, prezado aluno? Já os ímpios mortos permanecem no mesmo lugar, lá no Sheol. A parte dos salvos no seio da terra, no inferior da terra, no centro da terra, ele está vazia, mas a parte dos ímpios está cheia, 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 cheia. Logo, a parte dos salvos encontra-se vazia. E os que permanecem no poço do abismo, os anjos caídos, permanecem lá presos. Prezado aluno da Escola de Teologia ITAED, nós chegamos ao fim, ao término da nossa aula. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz. Essa doutrina do estado intermediário, ela só fortalece a nossa fé, pois sabemos para onde iremos ao descer a sepultura. Não desanime, não queira ir para o inferno. Quem está no inferno está sofrendo de uma maneira terrível. E ao término de toda a aula da Escola de Teologia ITAED, eu faço uma oração. Eu convido você, telespectador, e convido também você, nobre aluno, convide outras pessoas, convide outros irmãos. A nossa escola de teologia, ela é interdenominacional. Eu sou membro da Assembleia de Deus, congrego há mais de 15 anos nas Assembleias de Deus. Já congreguei na Igreja Presbiteriana Renovada, uma igreja abençoada. Já congreguei em Madureira e sou membro das Assembleias de Deus no Brasil, no estado de São Paulo, um obreiro fiel às Escrituras. No início não contei a minha formação, eu sou bacharelado em administração de empresas, bacharelado em ciências contábeis, bacharelado em teologia, pós-graduado em finanças, pós-graduado em tributos, sou professor universitário em 2 grandes escolas aqui em São Paulo, sou mestre em ciência da religião, sou mestre em missiologia e fiz o meu doutorado, defendi a minha tese de doutorado em teologia. A Escola de Teologia ITAED, Instituto Teológico e Administrativo Evangelística Edson Dias, está de braços abertos, aguardando a sua matrícula. Maravilhoso Deus, no nome do Senhor Jesus, obrigado por esta aula magna, abençoada, em nome do Senhor Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus, com todos os alunos e futuros alunos da Escola de Teologia ITAED. Amém. Amém.